Olá, sejam todos bem-vindos a esta aula de revisão. Neste vídeo trabalharemos os capítulos 1, 2 e 3 da apostila da disciplina Gestão da Produção Agroindustrial. Eu gostaria de alertar aos participantes que, obviamente, estes vídeos de revisão não esgotam o conteúdo. Naturalmente, vocês terão que se dedicar à leitura dos textos colocados, via apostila, e assistir os vídeos complementares também, para estarem bem preparados para as avaliações e, obviamente, absorverem o maior conhecimento possível, ok? Bom, vamos tratar inicialmente dos conceitos básicos, dos conceitos gerais iniciais sobre produção agroindustrial. Primeiro, é preciso que fique muito claro que as concepções teóricas que embasam todo esse conhecimento da produção agroindustrial são as mesmas que abarcam, melhor dizendo, todos os conceitos sobre produção, de um modo geral. Estamos falando que os conceitos que utilizamos numa indústria automobilística, por exemplo, no que se refere aos processos produtivos, são os mesmos que são utilizados na produção agroindustrial. É claro que feitas as devidas adequações, não é? Mas os conceitos gerais de produção são os mesmos. Os grandes autores que tratam as temáticas são os mesmos, não é? A gente tem que entender que num sistema agroindustrial, num sistema de produção agroindustrial, a gente tem um sistema de planejamento e controle, ele pode se tornar bem sucedido, a menos que todos os subsistemas trabalhem de forma integrada. Nenhum subsistema, nenhum sistema agroindustrial se dará bem se não houver integração dos seus subsistemas. Então, a gente tem que entender que o objetivo de uma empresa, seja ela agroindustrial ou não, é satisfazer as necessidades dos clientes por produtos ou serviços. E bem como, obviamente, prover lucro, remuneração para o capital dos seus proprietários. Ninguém trabalha de graça. Então, para que a coisa funcione, todos os agentes envolvidos, desde o consumidor até o financiador das operações, devem estar satisfeitos. Em termos operacionais, atingir esses objetivos significa utilizar efetivamente seus recursos de produção, sejam eles materiais, trabalho, energia, instalações e tudo mais, Obviamente que os objetivos da empresa são bastante extensos e variam de empresas para empresa também, Uma empresa agroindustrial ela possui vários objetivos intermediários que a gente também tem que entender e atender, a fim de cumprir os objetivos. A gente tem aí alguns exemplos de objetivos intermediários, que seria aumentar ou capturar ou recuperar fatias de mercado, ou seja, participação, aumento de clientes, Criar novas demandas para novos produtos ou serviços, reduzir redundância e desperdício em todas as suas áreas. Quando você reduz desperdícios no processo produtivo, obviamente você está trabalhando no aumento da rentabilidade das operações, Através da logística também, procurar reduzir o tempo de entrega dos produtos aos clientes. E entendam que o tempo de entrega de um produto, ele pode ser reduzido tanto da porteira para dentro quanto da porteira para fora. Temos as duas situações que devem ser trabalhadas. Um sistema pressupõe uma maneira organizada de transformação de entradas em resultados esperados. A garantia de que os resultados do sistema estarão conforme planejados depende do acompanhamento dos vários processos internos de transformação. Isto é, depende do controle, O sistema está sujeito a várias influências internas, externas, mas a garantia de concretização dos processos
pressupõe conhecimento e obediência a normas e padrões. Ou seja, se não houver um acordo já previamente estipulado de como serão realizadas as etapas, se não houver uma padronização, não é, dessas etapas, um processo produtivo, fica mais difícil. A gente tem uma ilustração muito simples aí, tentando resumir o que seria o conceito, né, de um sistema agroindustrial. Entendam que toda a agroindústria está sujeita a influências do ambiente institucional e do ambiente organizacional, ou seja, fatores internos e fatores externos. Entendam como ambiente institucional a cultura, a tradição, a educação, os costumes, legislação, tratados internacionais ou nacionais comerciais, não é? Já o ambiente organizacional, nós estamos falando de associações, institutos de pesquisa, agentes financeiros, bancos e por aí vai. Não é? Esse sistema, obviamente, está se referindo ao processo de produção que vai iniciar dos insumos, vai passar ali pela agricultura ou pecuária, para as indústrias de processamento dos alimentos, pela distribuição destes produtos industrializados, chegando até os pontos de venda, nos varejos, para finalmente atingirmos os consumidores. Então, sempre que a gente falar de sistema agroindustrial, nós estamos falando de todas essas etapas de processamento até consumo, sendo influenciados por fatores internos e externos, o ambiente institucional e o ambiente organizacional. A gente tem também que a agricultura brasileira viveu na primeira metade dos anos 90 uma brutal transição. Ela saiu de um cenário no fim da década anterior caracterizado por inflação alta, país fechado e políticas públicas razoáveis para outro, poucos anos depois. De inflação baixa, país aberto ao exterior, principalmente na agricultura e estado falidos, não é? Duas diferentes tendências ficaram claras nesta transição que ainda não se completou. De um lado, a gente tem uma imensa exclusão com milhares de produtores, especialmente os pequenos, e trabalhadores rurais perdendo seus empregos e patrimônios, reforçando movimentos sociais que mais tarde se transformariam em políticos. Não é? A gente vê aí constantemente na mídia várias manifestações nesse sentido, até hoje. Não é? De outro lado, uma absurda batalha pela sobrevivência via competitividade. Dois grupos de produtores rurais se embalaram nesta onda, né? Os que entraram no plano real com dívidas, né, se endividando com financiamento, e os que não tinham dívidas. Essa revolução aí teve 3 etapas, 3 facetas, né? Uma bem evidente é a tecnológica, e as outras 2 são a gerencial e a de modelo. A tecnológica se caracteriza pelo uso do que há de mais evidente em matéria de inovação para o campo. O que a gente vê aí, tratores, máquinas, implementos, colheitadeiras, uma geração aí de novos equipamentos, né, sendo utilizados pelas fazendas brasileiras. Já a revolução gerencial é ainda mais importante. Estamos falando da administração comercial, financeira, fiscal, tributária, essenciais para o resultado positivo dos agricultores. Entendam que a visão que se tem no sistema agroindustrial é a visão empresarial. Então, as práticas administrativas de gestão comercial, gestão financeira, gestão fiscal, gestão tributária, que são utilizadas pelas empresas, pelas fábricas, não é? Passaram a ser adotadas nas agroindústrias também. As fazendas começaram a ter seus contadores, seus gerentes de recursos humanos e por aí vai. Ou seja, o caráter empresarial assumiu um papel de destaque, né?
Aí a gente tem que, dessa forma, a propriedade rural toma uma importância fundamental, onde o empresário rural deve usar os conceitos mais modernos de economia, de administração, comercialização, finanças, para ajustar-se, né? Para ajustar as iminentes mudanças do mercado. Então, a concorrência que a gente observa em empresas industriais, fabricantes de outros produtos manufaturados, não é? Esse mesmo tipo de concorrência de mercado a gente observa também na agroindústria. Só que a agroindústria, obviamente, é composta por pequenos produtores e por grandes players de mercado, né? Grandes exportadoras, não é? Então é uma concorrência que às vezes chega a ser desumana. Mas sem dúvida, né, a grande mudança está no modelo, né? Não é mais possível ou não será mais possível a curto prazo fazer renda no campo vendendo matéria-prima para compradores tradicionais. Por mais que se tenha incorporado a tecnologia, o mercado já não sustenta a renda rural para o produtor, que não agrega valor à sua produção. Esta revolução de modelo, né, é a que exige um conceito de cadeia produtiva, de agregação de valor às suas produções primárias. A gente tem também que os mecanismos clássicos para isso, né, estão à disposição dos produtores. É o cooperativismo, associativismo, parcerias, alianças estratégicas, não é? Técnicas de marketing, de propaganda, de industrialização, diferenciação de produtos, né? E todos os outros fatores existentes e ainda não explorados adequadamente e que também precisam ser modernizados pelo produtor. Há sem dúvida também um problema cultural emperrado, né? Emperrando esses avanços na direção do agronegócio, embora este conceito, né, já esteja mais disseminado e entendido. É a velha esperança de que o governo resolva as questões da renda com algum tipo de intervenção. Já não há mais essa chance. O governo, quando muito, aprova um plano safra lá e é um salve-se quem puder, né? Então não dá mais para contar com ações governamentais para auxiliar os produtores. Quando a gente realiza estudos dos problemas ligados ao agronegócio, no cenário internacional, a gente observa dois grandes principais conjuntos de ideias que geram metodologias de análise distintas. É claro que aqui nós estamos falando dos princípios teóricos que geram esses conceitos, não é? Nós temos duas grandes linhas, a norte-americana e a francesa. A norte-americana, né, obviamente ligado à Universidade de Harvard, com dois trabalhos de extrema importância, Davis e Goldberger, eles fizeram alguns estudos, não é? E nos estudos deles, né, eles conseguiram cunhar alguns conceitos básicos, né, que a gente chama de conceitos de CSA, né? Uma segunda etapa, né, na segunda metade da década de 60, foi desenvolvida na Escola Industrial Francesa, a análise de filière, né, expressão de cadeia de produção. Ou seja, estamos falando de conceitos distintos aqui, tentando explicar o mesmo fenômeno, não é? Mas enquanto os americanos chamam de CSA, os franceses chamam de CPA. A gente vai tentar detalhar um pouco mais esses conceitos nos próximos slides, para ver se a gente clareia um pouco mais as ideias. O CSA. A base teórica do CSA é derivada da economia industrial. Em 1968, os autores que eu já citei, né, Davis e Goldberg, estudaram os sistemas de produção de laranja, trigo e soja na Flórida, nos Estados Unidos, através da metodologia de estudos de caso. Fizeram vários estudos de caso em várias propriedades rurais. Tal enfoque deu a introdução da questão de dependência intersetorial. A metodologia serviu para promover uma visão sistêmica do agronegócio norte-americano, né? Esses estudos, então, naquela época, já apontaram que nós tínhamos que entender que o sistema produtivo
norte-americano, que era um estudo, ele tinha uma interdependência setorial. Ele tinha que ser enxergado como um sistema para que ele funcionasse melhor. Esse conceito, é claro que a gente já sabe que até hoje é utilizado, né? Por sua vez, né, na escola francesa, a análise de cadeia de produção, Filière, é uma das ferramentas privilegiadas da escola francesa de economia industrial. Apesar dos esforços de conceituação empreendidos pelos economistas industriais franceses, a noção de cadeia de produção continua um pouco vaga, tá? De uma maneira geral, uma cadeia de produção agroindustrial pode ser segmentada de antes da porteira, os insumos, né, até depois da porteira, comercialização, em 3 macrosegmentos, né? Aí nós temos os níveis de análise do agronegócio. A literatura que trata da problemática do agronegócio no Brasil tem feito grande confusão entre as expressões sistema agroindustrial, complexo agroindustrial, cadeia de produção agroindustrial e agronegócios. Percebam que são terminologias muito parecidas que induzem a gente a um senso comum, mas não é bem assim não, viu? Essas expressões, embora relacionadas ao mesmo problema, representam espaços de análise diferentes e se prestam. Ou seja, estamos falando de coisas diferentes, embora com a mesma visão, né? Mas estamos falando de dimensionamentos diferentes, de escopo de estudo diferente. O SAI, o Sistema Agroindustrial, ele pode ser considerado um conjunto de atividades que concorrem para a produção de produtos agroindustriais, desde a produção dos insumos, que seriam as sementes, os adubos, máquinas, enfim, até a chegada ao produto final. Pode ser um queijo, um biscoito, uma massa, enfim, apenas exemplos, né? Ao consumidor. Ele não está associado a uma matéria-prima agropecuária ou produto final específico. O SAI aproxima-se bastante da definição inicial de agronegócios, propostas pelo professor Goldberg, lá na definição de sistema agroalimentar. Já o CAI, Complexo Agroindustrial, é um complexo tal como ele é entendido neste texto, tem como um ponto de partida determinada matéria-prima base. Desta forma, poder-se-á, por exemplo, fazer alusão ao complexo soja, complexo leite, complexo cana-de-açúcar, complexo café. A arquitetura deste complexo agroindustrial seria ditada pela explosão da matéria-prima principal que o originou, segundo os diferentes processos industriais e comerciais que ela pode sofrer até se transformar em diferentes produtos finais. Um CAI é uma rede integrada de atividades econômicas, que compreende todas as etapas envolvidas na produção, processamento, distribuição e comercialização dos produtos agrícolas. Ele abrange não apenas o setor agrícola em si, mas também os setores que fornecem insumos como máquinas, fertilizantes, tecnologias, além das indústrias que processam os produtos agrícolas em alimentos, bebidas, biocombustíveis, enfim, uma infinidade de exemplos, né? Vamos falar um pouco da importância socioeconômica dos CAIs, né? Os complexos agroindustriais desempenham um papel fundamental no desenvolvimento econômico e social de todos os países, não é? Dentre as suas principais funções, a gente pode destacar a integração econômica, pois conectam diversos setores da economia, promovendo maior eficiência e produtividade ao longo da cadeia de produção. Outro ponto de extrema importância refere-se à segurança alimentar, pois a integração eficiente da produção agrícola e industrial contribui para o abastecimento de alimentos, produtos essenciais de forma estável, garantindo a perenidade da oferta. Ou seja, o sistema, né, em si, além de buscar fornecer, também busca a perenidade,
busca a constância, né? Para não ter problemas de desabastecimento, esse tipo de coisa. A gente tem que entender também que quando a gente fala de agronegócio, cadeia de suprimentos, cadeia agroindustrial, sistema agroindustrial, existe uma teoria por trás de tudo isso que ela é comum, que é a visão sistema, a teoria sistêmica, a teoria geral dos sistemas, não é? No agronegócio, pela definição original, agronegócio é a soma das operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas, das operações de produção nas unidades agrícolas, do armazenamento, do processamento e distribuição dos produtos agrícolas e itens produzidos a partir deles. Desta forma, o conceito engloba os fornecedores de bens e serviços para a agricultura, os produtores rurais, os processadores, os transformadores e distribuidores e todos os envolvidos na geração e fluxo nos produtos de origem agrícola até o consumidor final. Ou seja, ficam todos os agentes condicionados ao mesmo sistema. Participam também desse sistema, né, o sistema do agronegócio, desse complexo, os agentes que afetam e coordenam o fluxo de produtos, tais como o governo, os mercados, as entidades comerciais, financeiras e de serviços. Ou seja, a visão de sistema que se tem aí, ela extrapola a situação da produção em si. Ela engloba, inclusive, agentes que não tem nada a ver com o sistema de produção, mas que pode, por exemplo, estar financiando um sistema de produção. Um agente financeiro, um banco. Quando o produtor faz um financiamento de um plantio qualquer que seja, não é? Quando ele financia a compra de implementos, quando ele financia a compra de maquinários, quando ele financia a compra de até propriedades para serem exploradas, não é? A gente está falando que o sistema financeiro que o está financiando, seja um banco, seja uma cooperativa, né, faz parte do processo produtivo. Sem o esforço desse agente, o processo produtivo não avançaria. Então, essa visão sistêmica do agronegócio, ela é aplicada a todos os subconceitos, não é? De cais, sais e por aí vai, ok? Este é o primeiro capítulo da nossa apostila. Vamos fazer vídeos separados para não ficarem muito longos, né? Logo mais eu solto o vídeo do capítulo 2, 3 e por aí vai, ok? Até mais.